Vamos para a palavra? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. O texto diz assim: Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filho de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me voltarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar a Deus? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Nós começamos esse tema semana passada, tá? E eu fiz aqui uma primeira abordagem, querido, falando aqui eu comecei falando sobre as condições financeiras para uma vida financeira próspera, tá? Eu disse que pelo menos 3 requisitos básicos, ou 3 requisitos são básicos para uma vida financeira próspera: trabalho diligente, gente preguiçosa jamais prosperará, né? Planejamento e uma fé sólida em Deus. Quando eu falo de planejamento, eu não estou falando apenas de planejar trabalhar, mas planejar a sua vida financeira. Por exemplo, se você gasta mais do que ganha, não tem como prosperar. O crente não pode pensar que o fato de ele trazer o dízimo à casa do Senhor vai fazê-lo prosperar se ele ignorar as outras coisas, querido. Tá? Tem crente que acha que não, basta eu ser dizimista, o Senhor vai me abençoar, vai me prosperar. Não é bem assim que funciona, querido. É só você ler o livro de Provérbios, tá? Focando na questão financeira, e você vai encontrar ali um livro voltado, né, em parte para essas questões, explicando detalhadamente, e você vai encontrar exatamente isso em Provérbios: trabalho diligente, planejamento, né, e uma fé sólida no Senhor, para que nos capacita a obedecê-lo. São as ferramentas de Deus para que a gente prospere. Eu falei sobre isso semana passada, né? Também falei, querido, a respeito do fato de que uma pessoa ela pode ser extremamente dedicada ao trabalho, ela pode ter um excepcional projeto de vida, mas ainda assim ela precisará da bênção de Deus para que tudo dê certo. Porque há pessoas que acreditam que não precisam e alegam isso. Eu vou falar isso, né? Essa é uma das desculpas que a gente dá para não dizimar ao Senhor. Eu conheço pessoas que não são dizimistas e são prósperas, são ricas. Por isso eu não sou dizimista, tá? Essa é uma desculpa que é dada no caso. Sim, é verdade, querido. Vai haver pessoas que não são dizimistas e são ricas, são prósperas. O mundo está cheio de pessoas assim, entendeu? A questão nossa é a seguinte: é que quando a gente fala de prosperidade biblicamente, nós não estamos falando apenas da questão financeira, tá? Importa, está incluso, com certeza está incluso, mas a abordagem bíblica a respeito de prosperidade vai além da questão financeira, tá, querido? Vai além da questão financeira. Mas o fato é que nós precisamos de Deus até mesmo na nossa vida financeira. O texto de Malaquias aponta para essa questão. Por que eu preciso de Deus na minha vida financeira? Porque tem fatos, tem eventos, tem situações que acontecem que não estão sob meu controle. Eu preciso do Senhor. Quando Deus dá a palavra a Neemias, a Malaquias, né? Ele vai dizer assim: olha, suas colheitas são formidáveis, serão formidáveis porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor. Está falando para um povo que vivia da terra, né? E está dizendo assim: olha, se vocês trouxerem os seus dízimos, todos os dízimos, né? Não é só o dízimo, são todos os dízimos. Se vocês trouxerem isso ao templo, na casa do Senhor,
eu vou abençoar vocês, eu vou abrir a janela dos céus sobre vocês, eu vou fazer vocês ficarem prósperos, tá? É a promessa de que a bênção do Senhor estará sobre o povo, sobre os campos, sobre os animais, sobre as pessoas. É só você ler, irmãos, Levíticos 26, Deuteronômio 28, você vai encontrar exatamente isso. Quando o povo obedece ao Senhor, é fiel ao Senhor, naquilo que ele é chamado para ser fiel, Deus abençoa, tá? Faz prosperar. Mas não faz prosperar apenas na vida financeira, faz prosperar em todas as áreas da vida. Nós precisamos disso, querido. Nós precisamos disso. Sem Deus, um homem pode até adquirir riquezas. É a frase do Neil Barretos, né? Tem gente que é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Eu digo a vocês, querido, há muitas pessoas. Eu conheço algumas pessoas que têm muito dinheiro, mas que têm uma vida destruída emocionalmente. A família, há um caos. Dinheiro é bom, dinheiro ajuda, é necessário se você quiser viver bem, sabe? Mas o homem nunca pode fazer do dinheiro a prioridade da sua vida, porque aí ele compromete a sua fé. E nós não podemos deixar Deus, querido, nós não podemos nos afastar do Senhor. O chamado nosso é para mostrar dependência. E, queridos, aqui uma coisa, é interessante, né? Quando a gente quer testar a fé, existem algumas coisas que são muito importantes. Para a gente medir a fé, para a gente saber até que ponto nós cremos realmente em Deus. Você crê no poder da oração? Não é que a oração tem poder, né? O poder é de Deus, mas o fato de nós orar... Mas você não tem como usar isso de outra forma. Você crê no poder da oração? Então você precisa orar. Hebreus 11:6 diz que é possível alguém se aproximar de Deus com uma fé tão fraca que é chamado de não fé, né? Não dá para você medir a sua fé apenas orando por alguma coisa. Sim, se você crê, você ora. Mas não dá para você medir exatamente a fé apenas orando. Às vezes a gente ora sem conseguir crer no coração. Às vezes a gente faz isso apenas no automático. Você quer ver uma coisa interessante? A gente diz assim, eu vou para o céu. Deus me chamou, Deus me salvou, eu vou para o céu. Eu sei que a condição para ir para o céu é aceitar Jesus. Eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Você vai ouvir isso constantemente. Se você ler a Bíblia, você vai ler isso constantemente. Sem Jesus não há salvação. Impossível ser salvo sem que a pessoa entregue a vida para Jesus. Mas aí, querido, eu penso o seguinte: bom, essa é a condição para ser salvo. Se essa é a condição para ser salvo, as pessoas então precisam conhecer Jesus, elas precisam ser apresentadas a Cristo, elas precisam ouvir o Evangelho. Aí eu digo assim, bom, eu creio que eu vou para o céu porque Jesus Cristo me salvou. Veja, irmãos, às vezes essas coisas soam um pouco estranhas quando a gente fala isso em voz alta. Se eu sei disso, e eu tenho a minha família todinha, minha família não conhece a Cristo, e eu não me disponho em nenhum momento a falar de Cristo, nem a orar por elas, para que elas sejam salvas, nós deveríamos questionar, será que nós cremos realmente na existência de um céu e de um inferno? Porque, irmãos, é um negócio assim meio assustador de se pensar, sabe? A gente pensa em fé. A Bíblia diz, eu li aqui um texto aqui, eu poderia ficar aqui o resto da mensagem todo dia lendo o texto nesse sentido aqui. Diz que se nós formos fiéis ao Senhor, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai nos abençoar de tal maneira que os nossos celeiros transbordarão. É o que está escrito aqui. Isso não é invenção minha, não é invenção de Malaquias. A Bíblia é um livro inspirado. Foi Deus quem inspirou, foi o Espírito quem inspirou. Então veja, se eu for fiel ao Senhor, o Senhor diz, eu vou abrir a janela dos céus e eu vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que o celeiro de vocês transbordarão. Você crê? Creio. Aí a pergunta é, você é fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas ofertas? Ah, não, pastor. Não sou. E a gente tem que perguntar, irmãozinho, então você não crê em Deus. Porque qual seria a conclusão, querido, que nós pudéssemos chegar diante de um fato como esse? Queridos, John Stott, ele escreveu um livretinho bem pequenininho, que o tema do livreto é muito instigante. Crer
é também pensar. Crente é alguém que foi chamado para pensar, para racionalizar, entendeu? A fé, por mais que seja sobrenatural, ela pode ser pensada, entende? Ela pode ser questionada, ela pode ser investigada. É isso que caracteriza a nossa fé, querido. Então, como eu vou largar os outros temas, e o nosso tema aqui é a questão financeira, tá bom? Como a Bíblia diz que Deus, né, está escrito aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim. Qual é a prova? Eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar tantas bênçãos que os celeiros de vocês transbordarão. Alguém estava aqui a semana passada ouvindo essa mensagem e ela chegou em casa na segunda-feira e tomou uma decisão radical. A partir de hoje, eu e a minha mulher, nós vamos tirar o dízimo do Senhor de tudo. Eu fiquei assim, não é a gente da igreja não é a gente daqui da Caróis não, tá bom, queridos? Eu fiquei feliz demais, querido, porque a pessoa entendeu, a mensagem desceu ao coração. Não importa o que aconteça, nosso dízimo vai ser tirado em primeiro lugar agora. Eu fiquei olhando aquilo, irmãos, muito feliz, muito feliz. E olha, novamente, não é alguém que vai trazer dízimo para cá, entendeu? Não é membro da igreja, não. Mas a pessoa ouviu a mensagem aqui e se posicionou. Sabe o que isso diz, querido? Que ela creu naquilo que ela ouviu. Que ela não recebeu a palavra como palavra do homem, mas como palavra de Deus. E vai viver aquilo. É nesse sentido, querido, que eu gostaria que vocês entendessem isso aqui. Irmãos, eu sei que não é necessário. Às vezes eu pergunto assim, Edilson, tu tem mesmo que fazer isso toda vez? Eu vou fazer, irmãos. Nós não pregamos, irmãos, pelo menos eu não prego sobre isso para constranger você a trazer dízimo para a igreja. Não é isso. A minha intenção prioritária é informar você, é colocar você à parte, colocar você, trazer a você uma perspectiva bíblica mais um pouquinho equilibrado do que quem tem visto por aí. Então a gente vai tentando trabalhar no sentido de que você creia assim, sabe? Eu vou repetir a vocês, eu faço uma oração por vocês, no sentido de que todo irmão na igreja seja um dizimista. Eu oro a Deus por isso, não vou mentir. Deus conhece isso no meu coração faz muito tempo. Meu desejo é que todos sejam dizimistas. Ah, pastor, mas então você quer dinheiro? Não, irmãos, não. A questão não é eu ter dinheiro ou querer dinheiro de vocês. A questão não é essa. E eu digo a vocês e repito quantas vezes for necessário, se você pensar isso, que eu estou ensinando aqui, para que você traga dinheiro para cá, porque eu estou querendo ter o dinheiro, eu te digo, querido, você é livre, tá? Entrega o teu dízimo lá na Cristã Evangélica, na Assembleia de Deus, lá onde você quiser, não precisa trazer para cá. A minha intenção é que você seja abençoado, querido. Você seja abençoado. Eu creio nisso de todo o coração. É a palavra que diz, quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos abençoa nessa questão. E não abençoa apenas na área financeira, irmãos. Abençoa em todas as áreas da nossa vida. É isso que diz a palavra. Agora, por que é que nós temos tantas dificuldades em obedecer ao Senhor? É lógico, eu tenho consciência de que a igreja, na sua maioria, é dizimista, tá? Isso aí eu já disse a vocês são uma igreja muito generosa, tá bom? Novamente, eu não estou pregando a vocês porque eu quero obrigar vocês a serem dizimistas. A igreja é uma igreja abençoadora. A maioria, a imensa maioria, diz que é errado falar isso, mas a imensa maioria dos irmãos são dizimistas fiéis. Então a igreja vai muito bem, graças a Deus, financeiramente. Nós não pregamos por necessidade nem nada. Mas, como pastor, eu gostaria que todo irmão fosse dizimista. E que experimentasse aquilo que eu tenho visto algumas pessoas experimentando nas suas vidas. Por uma questão de ética, querido, eu não cito nomes. Mas a vontade de chamar o irmão para testemunhar é muito grande, sabia? Daquilo que Deus tem feito. As portas que se abrem. De coisas que você não acredita que está acontecendo. São coisas tremendas, irmãos. Coisas tremendas. E eu desejo muito que todo mundo provasse disso, na verdade. Que todos vocês experimentassem isso. Mas a questão é, por que nós temos dificuldade? Ou por que alguns irmãos têm dificuldade? E, queridos, a gente tem dificuldade por causa da incredulidade.
questão maior é exatamente a incredulidade em relação à vida financeira. Que a gente pode, isso engloba desobediência, engloba avareza no coração e um monte de outras coisas, mas eu vou tratar da incredulidade. Só que, por causa da incredulidade do nosso coração, nós damos desculpas na hora de não entregar os dízimos. Sabiam disso? Eu tenho aqui, irmãos, eu vou, nem que eu vá para o outro domingo, mas eu vou ministrar todas as desculpas que nós apresentamos, pelo menos as mais conhecidas, que nós tentamos nos convencer para não ser fiel ao Senhor, para encobrir a nossa incredulidade. Queridos, deixa eu ser bem franco e honesto contigo. Me desculpe a linguagem, mas vai ser essa. Eu ganho 1.400 e alguma coisa. Eu não sei quanto é que está o salário mínimo, gente. Eu não tenho nem ideia. É 1.400 e alguma coisa. Eu ganho isso. O meu dízimo seria R$140. De 1.400 e pouco, R$140. Quando eu não dou, quando eu não devolvo ao Senhor, novamente, eu tenho um texto. O texto diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazer prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus. Eu li para vocês semana passada Provérbios 3, 8 e 9, a mesma coisa, né? A mesma realidade, mesmo discurso. E eu poderia ler muitos outros textos que colocam na mesma perspectiva. A promessa é: se eu for fiel ao Senhor, o Senhor vai abrir as janelas dos céus sobre a minha vida. Eu leio isso, acho lindo o texto, mas não consigo viver. Por quê? Medo, incredulidade. Eu sou convencido por um pensamento de que se eu tirar esse dinheiro para devolver ao Senhor, as contas do mês não vai fechar. O que está por trás de todo esse pensamento é a incredulidade. O que é a incredulidade? É o fato de eu não confiar naquilo que Deus diz através da sua palavra. Eu não consigo crer nisso. Eu estou preso, entendeu? Não dá. Eu olho, eu até digo que creio, mas eu não consigo por causa da incredulidade, que vai gerar medo no meu coração. O medo é: o dinheiro não vai dar. Se eu tirar o do Senhor, o dinheiro não vai dar. O dinheiro não vai dar. E aí, querido, para justificar isso tudo e não chamar esse troço pelo nome que ele tem, então eu começo a dar desculpas. E a desculpa mais conhecida que nós temos é a desculpa teológica. Qual é a desculpa teológica? O dízimo é da lei. Se você for para os fóruns, em redes sociais, irmãos, esse negócio é uma coisa assim absurda, sabe? Pastor, o dízimo é da lei, pastor. O que a pessoa quer dizer com isso? Que o dízimo está restrito àquele período lá para os judeus que viveram debaixo da lei. E não há nenhuma aplicação para nós hoje, que nós não temos nenhuma obrigação hoje de dizimar o Senhor. Olha, queridos, o dízimo da lei, com toda certeza, tá? Porém, o que a lei fez foi sistematizar aquilo que já existia, na verdade. O dízimo é descrito na Bíblia bem antes da lei, irmãos, tá? E também é citado no Novo Testamento. Mas vamos começar aqui com Gênesis 47, Gênesis 14. Olha o texto. Eu não vou nem ler o texto, irmãos, mas é porque isso aqui retrata a volta. Não, eu vou ler o texto, porque senão explicar é mais tempo do que ler o texto. Então eu vou ler o texto para você. Gênesis 14, a partir do versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, ou Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que coisa interessante, querido. Quando a gente lê esse texto, querido, nós precisamos fazer uma perguntazinha simples aqui. De onde foi que Abraão tirou essa ideia de dar dízimo a um sacerdote? Aqui não há lei, irmãos. A lei veio séculos depois, mas
a atitude de Abraão diante desse sacerdote foi dizimar a ele daquilo que ele tinha conquistado na guerra. Essa é uma atitude muito curiosa, querido. E entenda, irmãos, não havia tabernáculo, não havia sacerdotes, não havia lei judaica, não havia nada. Aqui nós temos aqui a gênese da nação de Israel. Abraão vai gerar Isaque, Isaque vai gerar Jacó, e de Jacó virá as 12 tribos de Israel. Entende? 3 gerações antes, nós já temos aqui Abraão dizimando. Agora olha o outro texto, Gênesis 28, a partir do versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, e de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós temos a mesma situação, querido. Onde ele tirou esse negócio, irmãos? Tudo indica, querido, que havia um conhecimento a esse respeito. Isso aqui parece uma prática comum entre os primeiros judeus, mas também era uma prática comum entre os povos vizinhos, entre as nações vizinhas. E não esqueça, querido, nós estamos aqui em Jacó, nós estamos ainda há 500 anos da instituição da lei. Quando alguém diz que o dízimo é da lei, querido, esse argumento é muito fraco, porque a lei existiu muito antes, o dízimo existiu muito antes da lei. Lá em Abraão, Isaque e Jacó, nós já estamos aqui na terceira geração, de Jacó até a lei 500 anos, mais uns 100, 200 anos para trás. Então, quase 1000 anos antes, já existia a prática do dízimo. A lei sistematizou isso, porque isso gera prática comum, não só entre os judeus, mas entre as nações vizinhas. Agora vamos para o Novo Testamento. Aqui uma coisa interessante, irmãos. Mateus 23, 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. Quais são esses preceitos? A justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz: deveis sim praticar estes preceitos. Quais seriam esses preceitos? O dízimo, do endro, do cominho, da hortelã, sem omitir aqueles. Quais seriam aqueles? Ele está falando aqui da misericórdia, tá? da justiça e também da fé. Ou, se você pegar esse texto na linguagem de hoje, olha só. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Você percebe aqui, queridos, o que está em jogo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? A ideia é, de que adianta você ser um dizimista e viver na prática do pecado? Você entende? O praticar a justiça aqui, a justiça ela tem a ver com o traço do caráter de Deus, mas tem a ver com a prática do pecado. Ser injusto é praticar o pecado. E isso aqui vale para nós hoje, irmãos. Você traz o dízimo, mas vive pecado. Do que adianta? Não tem bênção de Deus dessa forma, querido. De que adianta você dar o dízimo até dos presentes que você recebe e agir impiedosamente contra as pessoas, sem ser misericordioso? Não faz sentido, na verdade. Olha, querido, esse é um texto interessante, sabe? Quando a gente lê isso aqui, quando cita isso aqui, se você for nos fóruns de discussão, as pessoas vão dizer o seguinte: mas isso aí também não vale. Esse texto, Jesus está falando para os judeus. Os evangelhos ainda não inclui o tempo da igreja. O povo ainda é judeu. Então é normal que Jesus fale sobre isso. E isso é um argumento, querido, muito utilizado, tá? Para colocar um ponto final nessa argumentação de dízimo no Novo Testamento. Pelo menos para aqueles que defendem isso. Entretanto, queridos, veja, se nós quisermos levar a sério esse argumento, nós precisamos ser honestos com a Bíblia, né? E honesto com a Bíblia como um todo, tá? E com todos os seus temas. Essas pessoas afirmam: não precisamos mais dizimar porque o dízimo não foi prescrito para nós cristãos, gentios,
mas somente para os judeus. Elas até dizem assim, olha, eu concordo que não precisamos limitar o dízimo ao período da lei. Aceito que ele já existia também, né? Já existia antes da lei, e também posso até abrir uma concessão em relação ao período dos evangelhos. Está tudo bem. Vou tirar o argumento de que o dízimo é da lei. Eu sei que existiu antes, eu sei que Jesus citou depois, mas ele diz, não posso aceitar isso, falando de maneira teológica, de maneira exegética, que o dízimo tenha sido prescrito para os gentios. Porque tanto o Antigo Testamento e os próprios evangelhos não foram escritos para os gentios, mas para os judeus. Pronto, está aqui, querido. Esse é o argumento. E aí as pessoas vão falar e vão dizer assim, olha, fora disso aqui tu não vai achar texto mais que fala sobre dízimo, tu não vai... E aí começa uma série de coisas. Vou dizer para vocês, quem argumenta dessa maneira, irmãos, ele só faz isso porque ele é infiel. E toda essa tentativa de argumentação se dá pelo fato de que a pessoa quer justificar a sua infidelidade. Ele quer ser infiel, mas não quer ter uma consciência que o culpe pela sua infidelidade. Então ele precisa justificar essa questão dizendo que não é, que o dízimo é para os judeus, seja antes da lei, seja depois nos evangelhos, mas não é para os gentios. Eu terminei citando isso a semana passada. O problema desse argumento é que se nós formos fiéis, se nós quisermos ser honestos com ele, se nós quisermos levar ele a cabo, nós acabaríamos sem a Bíblia. Nós tornaremos as Escrituras praticamente inútil para os cristãos de hoje, querido. E por que eu digo isso, irmãos? Porque para mim é muito simples, querido. Seja honesto, você que conhece a Bíblia, qual o livro da Bíblia foi escrito para nós hoje, em pleno século XXI? Me diga, você tem que ser honesto com isso. E a resposta é, não há nenhum livro da Bíblia que foi escrito para nós hoje. Paulo escreveu a carta aos Romanos para os romanos. Escreveu a carta aos Coríntios para os coríntios. Escreveu a carta aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, escreveu para Filemon. Hebreus foi escrito para hebreus, para judeus. Tiago, para judeus. 1ª e 2ª Pedro, também voltado para os judeus dispersos. Você não vai encontrar nenhum livro, querido, da Bíblia que foi escrito para nós. O que nós temos, eu vou te dar, são pequenas porções que apontam para nós. Por exemplo, Atos 2:39. Porque a promessa é para vocês, está falando aqui do derramado do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então esse texto é um texto claro. Pedro está dizendo, olha, isso aqui é para vocês, o que aconteceu é para vocês, é para os filhos de vocês, mas também é para todos aqueles que estão longe. Quem são esses que estão longe? São aqueles que serão alcançados pelo Evangelho. A mesma linguagem é usada por Jesus em João 17:20. Ele diz, minha oração não é apenas por eles. Jesus está orando ao Pai, dizendo, Senhor Pai, eu não oro apenas por eles. Quem são eles? Os discípulos. Eu não oro apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, todos aqueles que ouvirão o Evangelho depois do discípulo, né, são inclusos. São pequenas fagulhazinhas de texto, querido. João 10:16, a mesma coisa. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, tá? É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Percebe, querido? Pequenos textos, versículos aqui e acolá, mas livros escritos para nós não há. É por isso que eu abomino a ideia, tá, de usar um argumento como esse, porque na minha concepção, querido, isso anula a Bíblia para nós. Se esse argumento fosse válido, teríamos que nos contentarmos com esses textos aqui, tá? O problema é que textos como esses que eu citei para vocês são raros. Para você ter uma ideia, na hora foram os únicos textos que me veio à mente em relação a isso. Textos
que são abrangentes para incluir pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Nós não temos quase esses textos na Bíblia. Agora, voltando ainda para falar de dízimo no Velho Testamento, eu tenho um texto interessante, Hebreus capítulo 7. A partir do versículo 1 diz assim: esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava regressando para casa depois de ter ganhado uma grande batalha contra muitos reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Nós lemos o texto lá, está em Gênesis, tá, queridos? Abraão então tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa rei de justiça. O seu nome também quer dizer rei da paz, por causa do nome da cidade dele, Salém, que quer dizer paz. Melquisedeque aparece na história sem pai nem mãe, e não existem anotações sobre nenhum dos seus antepassados. Não há menção de origem nem do fim dos seus dias, sendo semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Vejam então como este Melquisedeque é importante. Até mesmo Abraão, o primeiro e o mais respeitado de todo o povo, de todo o povo escolhido de Deus, deu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que ele tomou dos reis com quem estivera lutando. Agora versículo 12. E quando se muda o sacerdócio, a lei também muda. Escute, querido. O sacerdócio levítico, ele deixou de existir, né? Porque agora nós temos uma nova aliança. Porém, o sacerdote dessa nova aliança é Jesus, que é da mesma ordem de Melquisedeque, e este Melquisedeque também recebeu dízimos de Abraão. Eu quero que você observe uma coisa bem interessante. O sacerdócio de Melquisedeque é muito superior ao sacerdócio estabelecido no Monte Sinai. Isso é o texto que diz, olha, esse homem, entretanto, não pertencia à descendência de Levi, estou lendo ainda Hebreus 7, né? E mesmo assim recebeu a 10ª parte de Abraão. Ele abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. E como todos sabem, uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que a que é abençoada. Os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebiam dízimos. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. O texto está dizendo que Melquisedeque continua vivo. Guarde isso. Poder-se-ia dizer que o próprio Levi, o antecessor de todos os sacerdotes judaicos, de todos os que recebem os dízimos, pagou dízimos a Melquisedeque por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava em Abraão, quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Queridos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas esse capítulo 7 de Hebreus, ele parece indicar que houve pelo menos 3 tipos de sacerdócio, tá? Eu digo pelo menos porque existe um grupo de teólogos, estudantes que não acreditam, que vão dizer que Melquisedeque era uma manifestação de Cristo. Vou já falar sobre isso, tá bom? Mas vamos levar em consideração os 3 tipos. Um sacerdócio antes da lei, com Melquisedeque, um sacerdócio levítico, da época da lei, e um sacerdócio superior ao sacerdócio de Melquisedeque e de Levítico. A minha questão é a seguinte: o sacerdócio de Melquisedeque recebeu dízimos, o sacerdócio de Levi, o Levítico, também recebeu. Aí a pergunta é, por que então não deveria haver dízimos no sacerdócio de Cristo? Alguém poderia dizer que é porque não temos um ensino claro sobre esse tema no Novo Testamento. Mas, irmãos, quando a pessoa faz isso, ela está se baseando naquilo que é chamado de o argumento do silêncio. Eu acho que se vocês não vão lembrar disso, mas quando eu estava falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, algumas pessoas, entre eles Nicodemos, acreditam que não houve outras experiências de batismo no Novo Testamento, porque o único livro que retrata alguma coisa é o livro de Atos. Portanto, nós não teremos essa experiência nas outras igrejas. Eu disse que falar isso é usar a teoria do argumento do silêncio, porque não está registrado, não houve. Mas aí a gente vai para 1 Coríntios e vê que lá havia dons, havia batismo. Nós vamos para Gálatas, mesmo que não fale explicitamente, há uma manifestação lá. E o fato é
quem fundou a maior parte das igrejas do Novo Testamento foi Paulo. E onde Paulo chegava, a primeira atitude dele quando alguém cria em Cristo era impor as mãos e batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então não dá para dizer, porque não tem um registro, então não aconteceu. É essa a ideia das pessoas que dizem que o Novo Testamento não fala. Embora eu já citei aqui as palavras de Jesus, agora estou citando aqui o livro de Hebreus, mas se você levar em consideração, querido, tá, que nós estamos falando de um povo, e escute, querido, a igreja foi constituída, na sua maioria, por judeus, sendo agregados depois os gentios. E se você fizer uma pesquisa muito rápida, você vai descobrir que as nações próximas de Israel, todas elas, nas suas religiões, tinham dízimos. Então, a prática era uma coisa comum, muito comum naquela época, tanto no Velho como no Novo Testamento. Tanto a nação de Israel como as nações vizinhas, todas elas, as suas religiões tinham essas práticas entre os seus adeptos. Então não é de se estranhar, querido, que houvesse a prática de dízimos no Novo Testamento. Ah, pastor, mas não citou, então não tem. Isso é argumento do silêncio, querido. Argumento do silêncio. Eu acho que nós não deveríamos basear o nosso pensamento nisso, tá? Bom, aí nós perguntamos o seguinte, querido, olha, primeiro, essa ideia de que porque o Novo Testamento não fala, não existe, isso é falso, porque fala, tá? E segundo, porque o que nós não temos de registro, nós não podemos dizer, não aconteceu porque não está registrado. Aí eu pergunto, querido, o fato de os apóstolos não falarem a respeito do dízimo, não seria porque o dízimo fosse uma realidade conhecida de todos? Novamente, os primeiros membros da igreja, todos eles eram judeus. Os gentios que vieram depois foram pastoreados por judeus que conheciam a realidade. Esses gentios que são agregados à igreja vêm de uma religião onde há a prática. Então não há por que questionar essa questão. Para mim, isso é ponto. Tá? A segunda questão é, o fato de o texto dizer que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque não seria motivo suficiente para acreditarmos na prática desse preceito entre os cristãos? O sacerdócio de Melquisedeque era um tipo de sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Uma linha de estudiosos dizem que Melquisedeque é um tipo, é uma figura que aponta para Jesus. Primeiro, ele nós não temos relato de onde ele veio, para onde ele foi, de parente, de morte, de nada. Não há nada. É um ser que apareceu e saiu da história sem explicação. Por isso, um tipo. Só que uma outra parte de estudiosos vai muito além e eles acreditam que Melquisedeque é uma manifestação pré-encarnada de Jesus. É Cristo que apareceu lá para Abraão, não é Abraão ainda, é Abrão, e que recebeu, o próprio Cristo recebeu de Abrão os dízimos. Por que eles alegam isso, irmãos? Hebreus 7,3, olha o texto, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então eles pegam essa palavra e dizem, está vendo? Isso é Jesus. Qual? Irmãos, mas vamos lá. Eu não posso bater o martelo e dizer assim, eu creio que... Mas pense comigo. Qual outra pessoa na história bíblica é semelhante a Melquisedeque? Não há genealogia, não há começo de dias, nem fim, tá? Nada. Ele aparece na história e ele some da história e o texto aponta ele para um tipo de Cristo. Eu vou dizer a vocês, tá? É muito provável que realmente fosse uma aparição de Cristo a Abraão. Outros, como eu já disse, veem Melquisedeque como um tipo, como uma figura de Cristo, na verdade. Eu digo a vocês, querido, para mim isso é suficiente. Dízimo é uma realidade ensinada à igreja do Senhor. Agora, você quer uma opinião pessoal, mas eu vou esquecer o que eu disse aqui, e uma posição baseada naquilo que eu tenho estudado, naquilo que eu tenho lido, tá? Na minha concepção, querido, o dízimo deveria ser a menor contribuição que um cristão deveria dar ao Senhor. Pastor, por que o senhor fala isso? Por causa do Novo Testamento.
Quando você pega o Novo Testamento, querido, você vai para o livro de Atos, por exemplo, diz que os discípulos davam tudo o que tinham. Eles pegavam o que tinham, vendiam tudo e traziam um montante e entregava aos apóstolos para que fosse distribuído entre aqueles que tinham necessidade. Você vai lá para 2 Coríntios e você vai encontrar o relato das igrejas, tá? Filipos, ali, Tessalônica, eu fugi aqui o nome da outra igreja. Essas igrejas, constituídas na sua maioria de irmãos pobres, quando foram chamados a ofertar, irmãos, eles fizeram de tudo, deram a própria vida para poder fazer alguma coisa. Então você vai encontrar muito isso nas escrituras, no Novo Testamento, a ideia de uma entrega total, absoluta ao Senhor. Nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor e nós entregamos. Eu não vou ensinar isso à igreja, querido, sabia? Porque ensinar sobre dízimo já traz alguns questionamentos. Imagina você ensinar algo dessa natureza. Mas é esse o pensamento que eu tenho. O dízimo é a menor das nossas contribuições. Deveria ser a menor das nossas contribuições. O dízimo, ele é requerido de nós, querido, primeiro, como um testemunho de que nós confiamos no Senhor. Se Deus diz que vai guardar a minha vida, se Deus diz que vai me abençoar, se Deus diz que vai prover o que eu preciso se eu for fiel a Ele, então, querido, não obedecer ao Senhor, ponto para a incredulidade, irmãos. Faz que eu te abençoo, faz que eu vou guardar a tua vida. Se eu não fizer, eu estou dizendo que eu não consigo crer em Deus. Que o apego material, que o medo, que a incredulidade é mais forte do que a minha confiança no Senhor. É a mensagem, querido, que é extraído, entendeu? Novamente, nós precisamos raciocinar, nós precisamos pensar, nós precisamos colocar nossa mente para funcionar. Não basta, querido, nós nos contentarmos, irmãos, em dizer assim, não, eu creio. Sim, mas você crê e essa crença se manifesta como? Tiago diz que se a nossa fé não se manifesta, ela não é fé. Tiago é muito claro, irmãos. Se a sua fé não pode ser percebida pelos outros, então é porque não é fé. Porque a fé se manifesta. Lembra de Jesus, quando ele está lá na casa, sentado, que os amigos trazem um paralítico, descem ele por uma corda lá, amarrado lá. Quando Jesus olha, ele diz, e vendo a fé, sabe, a atitude deles de subir naquela casa, de abrir o telhado, de baixar o doente até onde ele manifestava, aquilo dizia que eles criam em Jesus, que Cristo poderia curá-los. E na hora que o Senhor olhou para isso, é lógico, querido, isso atraiu o coração de Deus. Fé, irmãos. O que é fé, irmãos? É confiar no Senhor. Fé é acreditar naquilo que Deus diz, irmãos. Se Deus diz que é assim e eu tenho fé, então eu vou lá e faço. É essa atitude que nós devemos manifestar, querido, quando nós cremos no Senhor. É essa a nossa atitude, querido. Esse é o nosso chamado como homens e mulheres de Deus. Crer no Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor. Vou repetir algo que eu já disse aqui nas pregações anteriores. Queridos, nós nunca podemos confiar ou colocar a nossa confiança no salário que nós temos, no nosso emprego. Bom, dito isso aqui, queridos, eu finalizo só fazendo um convite a nós. Irmãos, toda essa questão de dízimo, de obediência, de desobediência, tudo tem a ver com crer ou não crer em Deus. Tudo se resume a isso. Por que tanta argumentação, defesa, pessoas que não concordam e que vão lá e fazem ataques, e fazem críticas, argumentam, entendeu? Há pessoas honestas que vão lá e eu conheci e li algumas pessoas que são honestas e olha, eu não gosto da ideia, mas eu não posso negar isso biblicamente. Então, há toda uma... Mas por que tudo isso, irmãos? Porque é uma questão de fé. É uma questão de fé. Quem crê não verá dificuldade em obedecer ao Senhor. Quem crê e obedece, com certeza já experimentou a fidelidade de Deus. Ah, irmãos,
se você é um dizimista, você não pode dizer que nunca experimentou da fidelidade de Deus. Repito, a vontade que tem é de contar alguns testemunhos que eu sei, de mostrar para você como que isso é tremendo. Mas a gente tem que se conter mesmo, sabe? Irmãos, Deus já nos abençoou, já, com toda sorte de bênção. Quando o texto fala lá em Efésios 1, 3 e 4 lá, as bênçãos ali, o contexto ali são bênçãos espirituais. E repito, e finalizo com isso aqui. A aliança do povo de Deus com os judeus no Velho Testamento era uma aliança material. A prosperidade, e novamente, a prosperidade não é apenas uma questão financeira, de riquezas. A prosperidade sobre a nação de Israel dependia da obediência do povo a Deus. É só você pegar, toda vez que o povo desobedece a Deus, há uma interferência divina na vida do povo. Deus entra com juízo, com praga, manda o povo para cativo para outras nações, tudo isso fruto da desobediência. Uma vez que o povo obedece, então Deus manifesta o favor sobre o seu povo. A aliança do Novo Testamento não tem a ver mais, a prioridade não é mais a aliança material. A aliança do Novo Testamento, querido, é uma aliança de salvação eterna com Cristo. Mas a aliança do Novo Testamento não anula a causa e efeito da aliança do Velho Testamento, entende? Você ainda tem o mesmo princípio. Por quê? Porque o princípio, querido, é um princípio de fé. É fé. Eu creio no Senhor, então eu obedeço. E porque eu obedeço ao Senhor, eu vou desfrutar das consequências dessa obediência, entendeu? Da minha fé no Senhor. A fé atrairá o favor de Deus para a minha vida. A gente não pode negar isso, irmãos. Meu Deus, a igreja há muito tempo, irmãos. E isso marcou toda a história da igreja. A igreja sempre, na sua história, sempre, toda ela, do princípio até hoje, a igreja pregou isso, ensinou isso. E aqueles irmãos fiéis ao Senhor desfrutaram da bênção do Senhor. Nós não podemos negar isso, irmãos. Negar isso escute, querido. Meu Deus, eu tenho que fechar isso aqui, esqueci que eu tenho um texto aqui. Negar isso é você arrancar das Escrituras uma parte dela, entende? Porque isso está por todas as Escrituras. É o que nós chamamos praticamente de lei da semeadura. A nossa fé no Senhor torna Deus favorável a nós. Irmãos, salvação é de graça para nós. Custou um preço alto para Jesus, mas para nós é de graça. Fora da salvação não existe nenhuma bênção de Deus, absoluta nenhuma bênção de Deus que não esteja condicionada a alguma atitude nossa. Todas as bênçãos de Deus nas Escrituras estão condicionadas, todas. Você obedece o princípio e desfruta da bênção. É assim que acontece. E se você achar, se você me apontar alguma bênção dessa, no próximo domingo, quando estiver terminando essa mensagem, eu faço essa correção aqui, em público. Toda bênção de Deus está condicionada. É só você ler a Bíblia. Na verdade, vamos lá. Toda promessa de Deus, ela é condicional. Toda. Você obedece o princípio, Deus te abençoa. Ponto. É assim que funciona, querido.